semana, esse tema do qual eu vou falar hoje, foi um tema que falou muito ao meu coração durante essa semana. Eu fiquei pensando muito. E eu fiquei refletindo de como a gente tem agido como igreja, sabe? Como a gente tem deixado evidenciar aquilo que Deus tem nos dado. E quando eu estava ali em cima, eu estava me recordando de que cada um de nós tem algo de especial, né? Cada um de vocês tem algo de muito especial. Tem algo que só vocês sabem fazer daquela forma, né? Seja cozinhar, seja fazer cabelo, seja qual lá for a sua atividade que você faz de melhor. É aquilo que Deus te capacitou para fazer e aquilo que muitas vezes você tem prazer em fazer. E não há nada mais prazeroso do que você poder, por exemplo, ganhar o seu din-din, né? E ser feliz naquilo que você está fazendo. Não tem nada melhor do que você estudar algo que você foi chamado para fazer. Ou não tem algo melhor do que você reconhecer seu ministério em Deus e poder usufruir daquilo, né? Eu creio que Deus tem coisas específicas para cada um de nós. E eu estava pensando ali, eu falei, gente, como realmente a gente fica feliz quando a gente faz aquilo que a gente foi chamado para fazer, né? Eu estava morrendo de vergonha, só que isso aqui é uma coisa que eu gosto de fazer. Não de estar à frente, mas de falar da palavra do Senhor. Eu amo fazer isso, então para mim é de grande alegria poder fazer isso. Durante essa semana, quando o Felipe falou para mim, leva a palavra, ele falou meio zoando assim, acho que para ver se colava, né? Aí eu falei, não, deixa quieto. Por quê? A Mayara sabe, algumas das meninas sabem, que a gente vive cobrando os meninos, porque sempre que tem conferência, sempre que tem seminário, nunca vem mulher pregar. Vocês já prestaram atenção nisso? Tudo quanto é congresso, tudo quanto é seminário, quem que prega? Só homem. Vai vir pastor de fora, quem que vem? Tudo homem. Aí, a gente chegou neles outros dias, falou, gente, como assim vocês têm que chamar mulher, né? Chama tal mulher, tal pastora. Aí eles falam, vocês não querem? Não, nós não, né? A gente quer pastora, né? As top das top. Esse barulho aqui? Bom. Eu falei, vixe, quem está batendo tambor aqui para mim? Enfim, né? E aí eles sempre comentam isso. E de fato, nós somos mulheres na igreja que muitas vezes a gente acaba não evidenciando os dons e os talentos que a gente tem. Essa igreja tem muitas mulheres capacitadas para poder trazer a palavra, né? Mulheres que dão célula, mulheres que são pastoras de fato, porque cuidam de vidas. Então, vamos fazer o que Deus tem para nós, né? E, como eu falei, durante essa semana, Deus tocou algo assim no meu coração a respeito das pessoas que nós nos relacionamos. Eu creio que cada um de vocês tem um núcleo de amigos, vocês têm as pessoas do trabalho que vocês se relacionam, vocês têm os familiares de vocês que moram com vocês na casa de vocês, vocês têm pessoas específicas que vocês estão em contato todos os dias. E aí eu fiquei pensando muito porque haviam pessoas, né, do meu convívio, do convívio da igreja em si, que estavam um pouco afastadas de nós. E muitas vezes a gente vê essas pessoas afastadas e a gente fala, nossa, fulano está desviado, nossa, fulano está enfraquecido, nossa, que pena, né? Você viu o que está acontecendo no casamento de fulano, de cicrano? Só que muitas vezes a gente não faz nada. A gente comenta, a gente observa, e muitas vezes o Espírito Santo dá o discernimento para nós de termos a sensibilidade de olhar, de ter misericórdia, de ter compaixão, só que Ele nos dá esse olhar para a gente fazer alguma coisa. E muitas vezes a gente não faz nada. Por quê? Porque a gente já está numa direção, a gente está aqui na igreja, a gente está na pegada, aí a gente começa a se relacionar com o pessoal que está na pegada também, e os que estão ficando para trás, muitas vezes, ficam para trás.
Não me acompanhou, estou correndo, ele está andando e eu estou indo para frente. E muitas vezes a gente não vai, volta lá atrás e fala, e aí, está acontecendo alguma coisa? E Deus me chamou muita atenção a respeito disso. Porque eu tive contato com pessoas que começaram a sentir o desejo de estar no nosso meio. E eu fiquei pensando o quanto é influente os relacionamentos que nós temos. O quanto você pode ser influente, né? Influenciar a vida das pessoas da qual você se relaciona. E aí eu queria que você abrisse a Bíblia. Em Gênesis. Gênesis 3:8. Gênesis 3:8. Como a gente está aqui em pouca gente, vou pedir para alguém ler. Alguém pode ler para mim? Amém. Talvez você fale assim, o que tem a ver, né? Isso daí com relacionamento. Isso aqui é uma das evidências que nós temos na Bíblia de que Deus se relacionava com o homem. E todos os dias Deus, na viração do dia, né, o que marca um dia virar para o outro, né? O que marca o dia ter acabado. Na hora que ele chega no fim. Então, no final do dia vinha Deus e caminhava no jardim do Éden e se relacionava com o homem e com a mulher. E naquele dia, né, nesse dia aqui, foi o dia que eles estavam nus porque eles pecaram contra o Senhor. Mas o que eu queria evidenciar para vocês é o quê? Que Deus é um Deus de relacionamento. Deus, naquele dia, ele vinha para mais um dia, como de costume, se relacionar com o homem. Deus era amigo do homem. Deus caminhava com Adão, conversava com Adão, ensinava Adão. Né? Adão tinha aquele discipulado face a face, né? Do qual hoje nós temos discipulado. Adão tinha com o próprio Deus. A gente tem, né, os nossos liderados. Adão tinha com o próprio Deus naquele tempo. Ele caminhava lá na amizade com Deus. E isso evidencia que a Trindade, ela se relaciona e se relaciona com o homem. A gente vê que o homem foi criado, né? A semelhança, imagem e semelhança da Trindade. E a gente percebe que a Trindade, ela se comunica. Pai, Filho e Espírito Santo se comunicam. Eles são relacionais. Assim como nós fomos criados também para nos relacionar. Depois eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 2:18. Que vai dizer assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Então Deus cria aqui a mulher para poder corresponder ao homem, para poder ser auxiliadora dele, para se relacionar com o homem. Mais uma vez, Deus mostra que não nos criou para sermos sozinhos, né? E o que eu queria falar para vocês é o quê? O que os nossos relacionamentos podem influenciar nas nossas vidas? Cada escolha que nós fazemos tem influência das pessoas que nós nos relacionamos ou não? O que vocês acham? Tem ou não? Positiva ou negativa, né? Existem relacionamentos que realmente nos trazem para mais perto de Deus. Eu não sei como vocês chegaram até Cristo ou chegaram até a igreja, porque é diferente você estar na igreja e é diferente você se relacionar com Cristo, né?
A gente sabe que a igreja, ela acaba sendo uma ponte da qual te faz conhecer o amor de Deus. Porém, nem sempre a igreja, de fato, é Jesus se relacionando com você. Então, cada um de vocês tem uma história da qual fez vocês virem, né? Eu vim através de relacionamentos. Sejam relacionamento afetivo, seja relacionamento familiar. Cada um de vocês tiveram uma história. Eu e o André, a gente foi namorado. E aí eu trouxe ele para a igreja. A gente começou através de um relacionamento amoroso. Cada um de vocês, ou teve alguém chamando, ou teve alguém convidando, ou de repente você estava lá no seu quarto e você, pai, eu quero ir na igreja, eu vou caçar uma e alguém me convidou para essa, eu vou nessa. Ou talvez você estava passando por um problema e aí desabafando com alguém, a pessoa falou, vamos na minha igreja, ou vamos na minha célula. Acontece muito isso. Os nossos relacionamentos, eles têm o poder de influenciar as nossas vidas, seja positivamente, seja negativamente. E eu queria dar três exemplos para vocês. Um exemplo negativo e 2 exemplos positivos. Queria que você abrisse a Bíblia em Juízes 16. Quem aqui conhece a história de Sansão? Vocês conhecem a história de Sansão? Historinha de escola bíblica? 16:4. Amém? Vou tentar ler bem rapidinho, hein? Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Estou meio cegueta, estou enxergando direito. Disse, pois, Dalila a Sansão, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão, se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, os líderes dos filisteus trouxeram a ele 7 tiras de couro, ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela chamou Sansão, filisteu, dizendo que eles estavam sendo atacados. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopo posto perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha sua força. Então Dalila a Sansão, você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse, se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela chamou, Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão, até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me, como pode ser amarrado? Ele respondeu, se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças de sua cabeça num pano e o prendeu com lançadeira. Novamente, ela o chamou, Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou de um sono e arrancou a lançadeira e o tear com fios. Então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama, se não confia em mim?
esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Isso aqui é uma frase muito comum que a gente ouve. Eu não sei quem já teve relacionamento assim em julgo desigual, sabe? De você estar vivendo uma vibe e o namorado outro ou a namorada outra. Mas essa frase aqui é bem típica de pessoas que estão vivendo em dois mundos diferentes, né? Ai, você não me ama. Ai, faz. Se você me ama, faz. Não é assim? Eu não sei vocês já foram desafiados, mas geralmente a gente encontra muito esses... Ai, se você me ama, conta. Se você me ama, vai comigo. Se você me ama, não vai na igreja. Voltando aqui para o texto. Importunando a todo tempo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou um nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila ouviu que Sansão tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças da cabeça dele. Assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Amém? Por que eu escolhi esse texto? Eu escolhi esse texto porque ele se remete a um texto que fala de 2 pessoas apaixonadas. Quando uma pessoa está apaixonada, ela fica um pouco cega, não fica? Não sei se vocês já tiveram apaixonado, mas a pessoa pode ter um monte de defeito, a gente não enxerga nenhum, ou quase nenhum. A gente só olha para as qualidades, né? E a gente ainda justifica os erros da outra pessoa como se a culpa fosse nossa, né? Ah, ele é assim porque eu fiz isso, ah, ela é assim porque eu fiz isso, mas eu respondi assim e tal. Quando a gente está apaixonado, a gente é meio cegueta, não vê, né? E aí eu peguei esse caso aqui, por quê? Porque remete à vida de uma pessoa que tinha um chamado. Ela tinha um chamado específico para algo. Sansão, ele foi chamado para ser um libertador. Sansão foi chamado, a Bíblia fala que ele era um nazireu. Nazireu significa separado, consagrado ao Senhor. Né? A mãe dele era estéril e Deus então envia um anjo para poder falar que eles receberiam um filho e que esse filho seria aquele que livraria o povo de Israel das mãos dos filisteus. E aí o que acontece? Ele vai e cai na lábia de uma mulher, né? Isso acontece tanto com mulher quanto com homem. E é engraçado que aqui no texto fala que ela fala para ele: se você me ama. Amar é uma palavra bem forte, né? Embora a gente fala direto, a gente, 1 semana de namoro, a gente já te amo. Mais ou menos assim, né? Ou às vezes nem está namorando, ai, eu amo ele. Eu brinco, eu falei para o André esses dias, eu falei, amar, eu acho que a gente só ama depois de casado, né? Dia a dia ali, ou você ama ou você é obrigado a amar mesmo, porque agora não tem mais jeito, casou já era, é obrigado a amar. Se ferrou. Porque é aquela coisa, né? A pessoa chega, a gente sai da igreja, vai para casa, aí fica até 11 horas, meia-noite. É pouquinho, né, que vê. Hora que for dia a dia. Não, porque quando você está namorando, você está lá, você faz uma comida gostosa, o cara lava a louça. Eu quero ver o cara lavar a louça em casa, né? Eu profetizo em nome de Jesus que na minha vida vai acontecer. Mas amém, voltando aqui, o que acontece? Quando você está apaixonado, você fica meio cego. E aí esse texto fala que Dalila olha para Sansão e fala: você está me fazendo de boba? Se você me ama, se de fato você me ama, me conta o segredo. Me conta o que faz você forte.
Tipo, nós dois somos um, né? A gente é marido e mulher. Conta aí para mim. E o que acontece? Dalila manipula Sansão. E aí eu queria que você parasse e imaginasse na sua vida, nos seus relacionamentos, o quanto muitas vezes você é manipulado a fazer coisas que você não deveria fazer. Ou o quanto você deixa o outro te manipular e o quanto você deixa de ser influência na vida do outro. A gente pega aqui Sansão conhecia a palavra de Deus? Sim ou não? O cara foi criado com base na palavra. O cara sabia que ele era separado. O negócio já começou errado, que ele foi se envolver com prostituta. Dalila era prostituta. E aí o que acontece? Se não bastasse, ele vai e conta o segredo para ela, porque ele achou que ela amava ele. E falou para ele aquilo que ele tinha de mais precioso. Quantas vezes a gente tem coisas preciosas na nossa vida que foi entregue por alguém mais precioso ainda, e às vezes a gente acaba abrindo mão. Eu não sei vocês, mas eu acho que o que nós crentes temos de mais precioso é o Espírito Santo. Né? O nosso precioso é o Espírito Santo, que está o tempo todo conosco. Porém, quantas vezes nós deixamos o Espírito Santo ali no cantinho para poder fazer parte de um hall de amigos, porque meus amigos não acreditam em Deus, os meus amigos não servem a Deus, os meus amigos não conhecem o Espírito Santo, e muitas vezes o Espírito Santo fica ali no cantinho. Quantas vezes você tem deixado de influenciar as pessoas que estão em trevas, as pessoas que não conhecem a Cristo, porque simplesmente você guarda o seu bem mais precioso para você? Porque, gente, o problema não é só você ser influenciado pelo mundo ou pelas pessoas que você se relaciona. O problema é você não influenciar quando você tem o Espírito Santo dentro de você. O problema é você não compartilhar aquilo que você tem recebido. A palavra de Deus diz que nós recebemos a salvação de graça, né? De graça você recebe, de graça você dá. E por que as pessoas que estão à nossa volta, elas ainda não experimentaram desse Espírito Santo que vocês têm experimentado? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia agora, que eu tenho mais 2 exemplos, mas esses são exemplos positivos. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Mateus 8, 5. Eu queria ter pego mais exemplos, porque a gente tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que foram influência, mulheres que foram influenciadoras. A gente conhece a história de Noemi e Ruth. Quando a gente está falando de discipulado, a gente fala delas. A gente fala sobre Eliseu, sobre Elias, que foram também pessoas que influenciaram umas às outras a reconhecer o seu chamado, a reconhecer a paternidade de Deus, a reconhecer o Deus que nós servimos. Mas eu tentei pegar aquilo que é assim, aquele que realmente é o transformador de vidas, né? Nada do que melhor o próprio Jesus para nos mostrar como ele influenciava as vidas e como as vidas que se relacionavam com ele também eram influenciadoras. Aqui em Mateus 8, 5, diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor,
não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o seu servo será curado. Amém? A Bíblia fala que, Jesus fala que não achou naquele lugar homem que tinha fé como daquele homem. Aqui a gente tem mais um outro tipo de relacionamento, né? Eu falei do relacionamento que Deus tinha com Adão, né? Relacionamento entre Deus e o homem, relacionamento de Eva com Adão, quando Deus criou Eva para Adão. E agora a gente tem um relacionamento que não é de amigo, é um relacionamento de servo. É um relacionamento de alguém que está acima de você na questão de trabalho, né? Tem uma autoridade sobre você no seu trabalho. Aqui fala que era um servo, ele trabalhava, né? Esse centurião diz aqui que ele dava ordens e que só a ordem de Jesus seria suficiente para curar. O que acontece? A fé desse homem e a intervenção desse homem fez com que outro fosse alcançado, outro fosse curado. Não precisou que aquele homem que estava paralítico, fosse até Jesus, porque alguém interveio por ele, alguém foi intermédio por ele. Talvez até um intercessor, se a gente for ver, porque naquele momento ele pediu a Jesus, ele intercedeu a Jesus pela cura de outra pessoa. E a mesma coisa eu dirijo para vocês. Quantas pessoas têm passado por nossas vidas e precisam ser curadas, e muitas vezes a gente tem até medo de orar por elas. Ou até mesmo, não só lá impor as mãos, mas em casa. Às vezes você pensa, minha oração não tem poder não. Não vou orar porque talvez Deus não vai me ouvir. Eu acho que quem tem que orar é o pastor, quem tem que orar é quem tem autoridade. Quando na verdade Deus tem nos dado isso. Deus tem nos dado um despertamento para olhar para essas pessoas que estão no mundo e estão feridas. Existem feridas de caráter físico, né? Existem pessoas sofrendo com enfermidades físicas, enfermidades na pele, enfermidade nos órgãos, enfermidade no sangue, nos ossos. Existem as enfermidades que são de caráter físico, mas existem enfermidades emocionais. Existem enfermidades espirituais. E muitas vezes a gente não se atenta para o tipo de problema que a pessoa está vivendo. Tem pessoas que é uma gangorra, sabe? Um dia ela está no alto, um dia ela está no baixo. E às vezes a gente até percebe, só que a gente olha pelos olhos da crítica e fala, nossa, fulano não tem estabilidade, né? Não é estável. Só que a gente não atenta o nosso coração a estender a mão e falar, você quer ajuda? Está acontecendo alguma coisa? Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de assistir as palestras que nós já tivemos aqui a respeito da alma, né? Clínica da alma, oficina da alma. Quem já chegou aí para Curitiba também? A gente tem ouvido falar muito sobre isso. Eu, particularmente, eu sou apaixonada, né, Mar? Eu sou apaixonada pela visão de libertação. Por quê? Porque uma pessoa, sem ela ser liberta, ela não consegue, de fato, reconhecer com pureza o amor de Deus. Como assim, Jana? Nós temos áreas nas nossas vidas que muitas vezes nós não conseguimos vencer, embora nós continuamos em uma caminhada cristã, e muitas vezes esses altos e baixos recorrem da nossa vida emocionalmente ou espiritualmente traumatizada. E às vezes, eu falo assim, quem passou por esse período, quem tem um pouquinho de discernimento nessa área, quando você conversa com alguém, ou quando você percebe alguém que tipo assim, tá bem, de repente não tá, você começa a identificar algumas coisas. Só que a gente só consegue identificar quando a gente também foi tratado nessas áreas, né? Então existem pessoas que elas têm feridas emocionais,
Feridas lá de trás, lá da infância, que o sentimento, na verdade, só foi potencializado com o decorrer do tempo. Crianças que foram abusadas fisicamente, emocionalmente, mais tarde elas apresentam problemas. Da mesma forma, pessoas que tiveram abusos espirituais também são feridas. Como assim, Jana, abusos espirituais? Quem aqui é líder de célula? Levanta a mão, por favor. Quem já foi líder de célula? Fica com a mão levantada aí. Supervisor de célula. Cada um de vocês cuidaram de pessoas, certo? Cuidaram, não cuidaram? Dá trabalho? É fácil? Às vezes machuca a gente, não machuca? Tem pessoas que a gente tá lá, junto, e muitas vezes você depois até recebe as patadas, porque você ajudou, mas a pessoa acabou se virando contra você. Não que esse seja o foco, tá? Acontece? Pode acontecer. O que isso pode evidenciar? Que aquela pessoa está traumatizada espiritualmente. Cada um de nós que foi ou tem liderança, nós exercemos sobre alguém uma autoridade espiritual, uma autoridade que foi nos dada diante de Deus, diante da nossa liderança, diante dos nossos pastores. E quando nós, de alguma forma, quando nós erramos com os nossos liderados, muitas vezes causando um abuso de autoridade naquilo que a gente fala, nós podemos provocar feridas espirituais. Existem muitas pessoas que saem das igrejas porque foram feridas por seus líderes. E muitas vezes nós, líderes, não temos o discernimento de reconhecer que de fato a gente errou. E se nós não erramos, não peço perdão? Não, não é assim. Se eu reconheço que o meu liderado, ele está machucado por algo que eu falei, que talvez eu estava certo, mas provocou ferida, eu como cristão, eu preciso ir lá e consertar. Eu preciso ir lá e falar, me perdoa. Porque muitas vezes não é o que você faz, mas é da forma que a pessoa recebe. A pessoa quando está machucada, muitas vezes ela recebe tudo com dureza. Então tudo que ela recebe parece que dói. Tudo. Às vezes você está dando uma palavra até de amor e ela está achando que você está acusando, que você está cobrando ela. Tem pessoas que você fala, não vai por aí que você vai cair. Você vai cair. Porque você já está enxergando lá na frente que a pessoa vai se estrupiar. E a pessoa, ela não reconhece, ela não consegue ter essa visão. E ela fica magoada com você, porque você falou que ela ia cair. Tipo, está duvidando da minha fé, está duvidando da minha perseverança e tal. E, na verdade, nosso coração, ele precisa sempre estar disposto a fazer o caminho de volta, independente se eu estou certo, se eu estou errado. Se eu sei que eu provoquei feridas, eu preciso ir lá e estender minha mão. Né? A gente vê aqui que esse homem, então, ele foi curado através da intercessão de outra pessoa. E aí, eu queria que vocês abrissem a Bíblia também em Marcos 2:3. Alguém pode ler para mim? Do 3 ao 11?
Amém? Aqui a gente tem um outro tipo de relacionamento. Agora, de fato, relacionamento entre amigos. Eu acho fantástico essa parte da Bíblia. Eu acho fantástico. Por quê? Eu não sei se você já pensou nessa circunstância. Mas sabe aquela coisa assim, meu Jesus vai te curar? Meu Jesus vai te curar. Você crê? Aí a pessoa pode até falar, não creio não. Se você não crê, eu creio para você. Esses 4 homens fizeram isso. Eles foram até onde aquele homem não podia ir. Aquele paralítico, ele desejava ser curado. Mas ele não podia até Jesus. A Bíblia fala aqui que havia uma multidão dentro da casa. Era difícil de entrar naquela casa. Mas eles fizeram o quê? Eles pegaram uma maca. Imagina vocês, lá na casa de vocês, alguém entrando pelo telhado com uma maca para poder colocar um paralítico lá dentro da casa, porque não tinha como entrar dentro da casa. Entraram pelo telhado. Que amor é esse? Que amor foi esse desses 4 amigos, a ponto de levar esse homem, carregar esse homem, entrar pelo telhado? Imagina subir um cara pelo telhado, para ele poder ser curado. E a mesma coisa, quantas pessoas do qual nós nos relacionamos, que são nossos amigos, do qual nós temos permitido desfalecer, para não entregar para eles o Jesus que nós recebemos. A gente vê aqui, no comecinho do qual eu falei, que Jesus, ele andava lado a lado com Adão. Né? A partir do momento que Jesus entregou a sua vida, por amor a mim, por amor a você, ele passou a morar dentro de nós. Hoje o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. E isso representa Jesus em você. Ele não mais caminha lado a lado, ele caminha dentro de você. Se ele caminha dentro de você, do que é que nós precisamos para poder compartilhar esse Jesus com outras pessoas? Eu separei aqui 2 coisas, do qual é essencial, para que a gente possa ser agente de transformação na vida das outras pessoas. Uma das principais coisas é o nosso testemunho. Eu não sei se você já ouviu, mas eu vi uma frase uma vez, que diz assim, que você, eu não lembro direito, mas é como se você precisasse amar pessoas, e se precisasse, você usaria as palavras. Por quê? É muito aquela coisa assim, eu preciso ganhar primeiro para mim, para eu poder ganhar para Cristo. Não tem como nós falarmos do amor de Cristo se as pessoas não enxergarem Cristo em nós. Não tem como você falar, olha, Jesus te ama, Jesus quer restaurar a sua vida, Jesus quer transformar a sua vida. Aí a pessoa olha para você e fala, peraí, mas ele não transformou a sua, vai transformar a minha? Não que nós não temos pecado, não que nós não pecamos, porque é impossível não pecar. Um pensamento no começar do dia, né? Você bate o pé lá na porta, machuca o dedinho, já... que nervoso. Já dá uma vontade, né? Então, é quase impossível nós não pecarmos. Porém, nós temos um Redentor, alguém que se entregou para que os nossos pecados fossem perdoados. E hoje nós temos livre acesso a esse Deus pelo perdão através da cruz de Cristo. E aí o que acontece? Para nós podermos ganhar pessoas para Cristo, nós precisamos mostrar Cristo em nós. Ganhar primeiro através das nossas vidas. Né? Eu queria que vocês abrissem Romanos 12, 2.
Amém? Que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Para que a gente possa ser transformador na vida de outras pessoas, através dos nossos relacionamentos, primeiro nós precisamos ser transformados. Nós precisamos estar transformados, a nossa mente precisa estar transformada, nossas ações precisam estar transformadas. E a segunda coisa que nós precisamos para que pessoas sejam transformadas é a nossa oração, e oração com fé. Muitas vezes você pode até testemunhar para aquela pessoa, mas há muitas vezes empecilhos, barreiras que o inimigo coloca. A sua oração, a sua fé pode mover montanhas na vida de outras pessoas. Amém? E por último, eu queria que você abrisse em João 15:13. João 15:13. Os meninos do louvor podem subir lá. Amém? Que diz assim: ninguém tem amor maior que esse, que dá a sua vida pelos seus amigos. Existe um amor que constrange os nossos corações. Existe um amor que foi entregue por amor a mim, por amor a você. O próprio Deus se entregou o seu Filho, para que nós pudéssemos conhecer o amor de um pai. E ele fala que ele deu a sua vida pelos seus amigos. Jesus, ele era expert em transformar vidas. Jesus, ele pegava pessoas do caos e ele fazia pessoas serem da mais alta sociedade. Quando a gente vê os discípulos, muitos deles eram pessoas fracassadas naquilo que eles haviam escolhido para fazer. Muitos deles eram pescadores, porque na verdade eles não sabiam fazer outras coisas, então eles tinham que fazer aquilo que os pais faziam. Sabe, meio que obrigado? Muitos deles foram reprovados até lá na casa de Deus. E Jesus foi aquele que pegou pessoas improváveis, moldou e transformou. E hoje, se nós temos acesso à palavra de Deus, se nós temos acesso a conhecer esse amor, é porque um dia esses homens foram transformados. Queria convidar você a fechar os seus olhos e colocar de pé. Feche seus olhos um pouquinho. Queria que você se imaginasse no seu trabalho, as pessoas do qual você convive, a sua família. Queria que você começasse a enxergar as pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus. Ou talvez as pessoas que têm andado por caminhos distantes, do qual um dia já experimentaram a presença do Espírito Santo. E talvez hoje elas tenham estado distante.
Queria que você começasse a pensar quais foram as atitudes que você já teve, quais foram as oportunidades que você já teve, para que a vida dessas pessoas fossem transformadas através de você. Quantas pessoas podem contar com você? Nós temos vivido num tempo do qual a gente até tem muitas igrejas. A gente tem muito do amor de Deus sendo pregado. Porém, existem tantas pessoas feridas, existem tantas pessoas do qual já estiveram na presença do Senhor.